Olá, eu sou Kátia Cristina, sou teóloga, sou liturgista, sou professora de liturgia do Seminário Paulo VI, sou membro da Comissão Diocesana de Liturgia e da Comissão de Liturgia do Leste 1, também faço parte da PASCOM e da nossa recém-criada Pastoral do Meio Ambiente e da Sustentabilidade. E eu sempre digo isso, que fico muito contente, muito feliz quando eu sou convidada a vir aqui refletir com vocês, fazer uma Lexio Divina, né, uma leitura orante da Bíblia, porque eu sempre digo isso, né, e não me canso de dizer que eu tenho muito carinho por essa paróquia. Eu tenho bons amigos e amigas na paróquia Santa Luzia e é para mim sempre um prazer muito grande poder estar aqui. Né, nós estivemos juntos durante toda a pandemia, desde o início, a gente fazendo reflexões, meditações, rezando, pedindo a Deus. E nós estamos aqui hoje mais uma vez, né? Então, eu vou pedir que vocês peguem a Bíblia e abram em Lucas 21, versículos 34 a 36. Pequenininho, 2 versículos apenas. E que você pegue a sua Bíblia e você procure um lugar onde você possa ficar a sós. Você tem que ficar um pouco livre desse movimento, desse barulho, é muito estímulo sonoro, né? Muito estímulo visual, muita gente sempre, a gente vive numa cidade grande, né? Nova Iguaçu, uma cidade grande, então a gente precisa às vezes sair um pouco, e aí quem tem essa possibilidade de ir para o jardim, ou para o quintal, ou para o quarto, ou para a área, enfim, um lugar onde você possa ficar de uma maneira mais reservada, né? Para que você possa fazer essa reflexão, que não dura tanto tempo, é só mais ou menos meia hora, mas que você possa fazer bem feito esse momento, essa meia hora que você passa com o Senhor Jesus. E aí eu sempre peço que a gente faça uma respiração consciente. A gente respira o tempo todo, né? O tempo todo a gente está respirando, e quem para de respirar morre. Mas a gente não se dá conta quantas vezes a gente faz isso durante o dia, porque é uma coisa mecânica, né? A gente não se dá conta, é um ato involuntário da nossa parte, a gente não faz conscientemente. Mas é importante que a gente, às vezes, pare e faça conscientemente essa respiração. Porque essa respiração, a chamada de atenção plena, ela faz com que a gente, se ela é realizada com regularidade, todos os dias, por algum tempo, ela ajuda para que a gente tenha mais foco na hora de trabalhar, de estudar, na hora de rezar, enfim. Ela nos ajuda a ter uma vida mais concentrada, né? Com tanta coisa que tem para nos desconcentrar, a respiração consciente, a respiração plena, ela nos ajuda a manter foco no que a gente vai fazer. E quando a gente vai fazer uma reflexão como essa, que é uma reflexão, uma meditação, uma oração, é importante que a gente esteja focado, né? Que a gente está mergulhado no mundo, os problemas estão aqui, as dificuldades também, as alegrias, as coisas boas, está tudo misturado. Mas é importante que a gente pare um instante e a gente se concentre no que a gente está fazendo, né? Então, eu vou com vocês fazer essa respiração, como a gente faz em cada vez que a gente faz a Lexio Divina. Primeiro a gente vai fechar os olhos, exatamente para a gente tentar se concentrar na respiração e não se concentrar em outra coisa que não seja isso. Então você vai fechar os olhos e você vai soltar pela boca, levemente entreaberta, esse ar, esse resíduo de ar. E você vai no seu ritmo inspirar devagar, sem forçar. Quando você encher seus pulmões de ar, você vai soltar com a boca entreaberta devagar. Mais uma vez. Outra vez. De novo. Outra vez.
caos pode estar ao seu redor, mas você precisa se manter sereno, tranquilo, confiante, com fé, que você é um cristão, você é uma cristã. Então, iniciando essa nossa Lexio Divina, a gente vai invocar o Espírito Santo, para que ele nos inspire, para que ele nos conduza, para que ele nos dê entendimento, para que ele nos ajude a colocar em prática o que a gente vai ouvir, vai ler e vai meditar. Vem, ó Santo Espírito, 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 vem, ó Santo Espírito. Agora nós vamos partir para a leitura propriamente dita, que, como eu falei, é Lucas 21, versículos 34 a 36. Tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vocês, pois esse dia cairá, como armadilha, sobre todos aqueles que habitam a face de toda a terra. Fiquem atentos e rezem o tempo todo, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. Depois que a palavra é lida, é proclamada, a gente normalmente faz um minuto, um segundinho de silêncio, né? Porque Deus nos fala e Ele sempre tem muito a nos dizer. No domingo passado, nós celebramos a solenidade de Cristo, Rei do Universo, né? Então nós encerramos o ano litúrgico com essa solenidade. Nós chegamos, depois que passamos o ano inteiro, desde o primeiro domingo do Advento, né, fomos caminhando com Jesus, passamos por muitos momentos, e no final de todo esse caminhar, nós olhamos para Ele e dizemos, esse realmente é Cristo, Rei do Universo, esse é o ungido do Senhor, é esse que veio nos salvar. Jesus nos conduz pelo caminho do reino de Deus. Nós, como discípulos e discípulas dele, somos testemunhas, somos chamados a testemunhar as relações deste reino, que são relações de amor, relações de verdade, relações de ética, que às vezes são palavras tão viciadas, ou tão esquecidas, ou tão às vezes fora de moda, né? Falar de ética, falar de respeito, né? A gente vai olhando os noticiários, olhando, enfim, o que acontece à nossa volta, e a gente se pergunta onde está o amor, onde está a verdade, onde está a ética, onde está o respeito, né? Mas com a força de Jesus ressuscitado, nós lutamos contra
os reinos deste mundo, que são diferentes do reino de Deus. Então, as forças desse mundo são a riqueza, o poder, o ódio, o preconceito, o acúmulo, todas essas coisas que são contrárias ao que Jesus veio pregar. E já nesse fim de semana, né, que a gente já está iniciando, a gente começa mais um ano litúrgico, né? A gente começa, já amanhã é o primeiro domingo do Advento. Então, o Advento significa vinda, né? Então, nós encerramos o ano litúrgico proclamando solenemente que Cristo é Rei do Universo, e aí a gente, numa visão cíclica que a liturgia muito bem nos ensina, a gente começa de novo. E a gente vai fazer a gente vai de novo fazer a experiência de aguardar esse que vai nascer, esse que foi prometido durante os séculos, esse que foi prometido pelos profetas e profetisas, né? Lucas, né, nas narrativas do capítulo 21, esse livro de Lucas ele foi escrito provavelmente nos anos 90 depois de Cristo, né? Nessas narrativas do capítulo 21, as comunidades olham para o caminho percorrido. Sabe quando chega no fim do ano que a gente faz uma avaliação do que a gente viveu? Normalmente as comunidades fazem isso, né? As pastorais fazem isso. O que a gente fez de bom? O que a gente caminhou? A gente planejou, como é que saiu isso que a gente planejou, a gente conseguiu colocar em prática. Esse ano foi um ano atípico, que a gente não conseguiu colocar muita coisa em prática do que a gente planejou, mas as comunidades nesse capítulo do 21, elas fazem essa olhada para trás, né? Olham para o seu tempo e se perguntam como viver melhor essa missão na fidelidade ao projeto de Jesus, que é tornar a libertação, que é tornar a realidade a libertação plena, né? Então elas olham para trás e se perguntam como é que a gente pode viver com mais fidelidade o projeto que Jesus veio nos ensinar. É uma pergunta para nós hoje também, né? Que a gente está no meio de um tempo diferente, de um tempo difícil, e a gente também se pergunta como é que dentro dessa dificuldade a gente pode ser mais fiel ao projeto que Jesus nos trouxe. Esse capítulo 21, ele poderia ser dividido em duas partes, e a segunda parte seria exatamente esses versículos, esses dois versículos sobre os quais nós estamos refletindo, né? Que são os versículos 34, de 34 a 36, né? 3 versículos. E esses versículos fazem um convite ao discernimento entre duas propostas, que são a proposta do projeto de Deus de um lado e o projeto ou a proposta de riqueza do outro lado. São dois projetos que a gente tem, né, no mundo. A gente tem um projeto que é o projeto de riqueza, o projeto de lucro, independente de qualquer coisa. É um projeto que visa o poder, o dinheiro, a riqueza, a fama, tudo isso em detrimento desse projeto que nós, cristãos e cristãs, buscamos viver. E já lá em Lucas 16, 13, Jesus dizia que não dá para servir a dois senhores. Então, a gente não vai conseguir ser fiel ao projeto do reino de Deus e também ser fiel a esse projeto que o mundo nos oferece de maneira negativa, né? Ou a gente é solidário ou a gente não é solidário. Ou a gente é ético ou a gente não é ético. Não dá para ser ético mais ou menos. Não dá para ser solidário mais ou menos, né?
a gente tem que tomar uma atitude diante da vida. A gente tem que optar, né? E Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Não obriga ninguém a segui-lo, Ele convida, né? Jesus sempre convidou, nunca disse, você vai ter que caminhar comigo. Ele convidou, e quem quis segui-lo foi. E a gente lembra de algumas histórias que Jesus convidou, mas o convidado não quis seguir e continuou seu caminho, sua vida. Para a cultura daquela época, o coração era o lugar da consciência e o centro das decisões, né? Por isso que o texto fala sobre o coração, né? E Lucas nos convida a um discernimento, né? Quais são as atitudes condizentes com esse projeto do ídolo da riqueza que quer nos seduzir e que acaba deixando o nosso coração pesado, né? E qual é a postura do discipulado de Jesus? De um lado a gente tem um projeto que quer nos seduzir e nos deixa o coração pesado, e do outro lado nós temos o projeto que nos convida a uma postura como discípulos de Jesus Cristo. O exagero com as preocupações terrenas levam a um individualismo, levam à ganância, levam à competição, levam à mentira, levam à intolerância. E a gente tem assim uma lista, né? A gente vendo agora as notícias da última semana, né? Intolerância, o racismo, o feminicídio, a violência assim por nada, né? A falta de zelo com a vida, a falta de cuidado com a vida. E nós somos chamados sempre a cuidar da vida, a fazer florescer a vida, principalmente onde ela é mais ameaçada, né? E esse projeto de poder, de riqueza, ele não está preocupado com a vida, ele não está preocupado com a floresta amazônica, se lá tem espécies raras, né? Se a Amazônia é importante para a nossa saúde como planeta, né? Esse projeto é mais interessado em saber que ele tem madeira, que aquela madeira pode ser vendida e pode render muito dinheiro, né? Então a gente tem que optar. Não dá para ser fiel aos dois senhores, porque a um deles a gente vai decepcionar. Se a gente fizer uma opção pelo projeto de riqueza, né, pelo ídolo riqueza, a gente não vai conseguir ser fiel a Jesus Cristo, de modo nenhum, porque ele deixou muito claro a opção dele desde o nascimento, né? Os profetas anunciavam que nasceria o Messias, então se imaginava que o Messias ia nascer onde? No palácio, né? E onde Jesus nasceu? Jesus nasceu numa manjedoura, né? Então ele contrariou tudo o que se esperava em relação a ele, que fosse um grande soldado, que lutasse com as armas do mundo, que tivesse nascido no palácio, que fosse rico, que tivesse exércitos. E o que Jesus tinha era a prática dele, a postura dele e o amor que ele sentia por todos os seres, e que nos ensina e nos convida a sentirmos também. Então Lucas nos convida a ter um coração leve, né? Um coração que vive de acordo com os valores do reino. E quais são esses valores do reino? Vamos pensar um pouco nesses valores do reino. A gente conhece, a gente sabe, a gente ouve falar o tempo inteiro nesses valores, mas às vezes a gente, por várias situações na vida, às vezes a gente opta pelo anti-reino, né? Porque eu posso levar uma pequena vantagenzinha ali, todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer também, né? Assim, tá errado, mas todo mundo tá fazendo, então se eu fizer, né, só um pecadinho, né? E não dá para ser assim. Jesus disse: quem não está comigo está quem não está comigo está contra mim. Quem não junta comigo espalha, né? Ele é bem firme nas posições dele, né? Então esses valores do reino de Deus, eles são o amor, a partilha,
a misericórdia, a compaixão, a solidariedade. E aí, se a gente for fazer uma lista, assim, pedir para cada um de vocês que está do outro lado assistindo esse vídeo, diga um valor do reino de Deus para você. E aí a gente vai pensando em tantos valores que às vezes estão esquecidos, estão fora de moda, estão engavetados, caíram em desuso, né? Porque não se pratica mais. E nós somos convidados a resgatar esses valores, porque somente vivendo assim, com o coração voltado para a oração e para o trabalho pelo reino de Deus, é que nós estaremos preparados para tudo que possa vir. Para o dia do julgamento, por exemplo, que a gente fica pensando no dia do julgamento. Então nós vamos ser julgados. E como é que será que é esse julgamento? E eu lá diante de Deus sendo julgado por Ele. Mas São João da Cruz, né, grande místico, ele dizia que nós seremos julgados pelo amor. E Jesus disse que não há maior amor do que dar a vida pelos seus irmãos, né? E Ele deu a vida por nós, por amor a nós, que somos pecadores, que éramos pecadores, fizemos uma aliança com Ele e continuamos pecadores. Claro, tentando sempre seguir, viver naquele caminho que Jesus propôs, mas de vez em quando a gente dá uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali. O importante é que a gente volte, porque como a parábola do Pai Misericordioso, Deus está sempre pronto a nos receber, Deus está sempre pronto a nos acolher, né? E nos perdoar e permitir que nós continuemos caminhando na estrada dele. Então, esse dia do julgamento, ele não é o fim do mundo, ele é, na verdade, a transformação permanente das estruturas de morte. Então, cada vez que a justiça supera a injustiça, o julgamento de Deus se realiza e o reino se torna realidade. Sabe assim? Cada vez que acontece uma transformação na sua vida, que você consegue superar alguma coisa, acontece uma Páscoa na sua vida, né? Você passa de algo negativo, difícil, ruim, para uma coisa boa. Você consegue perdoar alguém. E perdoar não é uma tarefa das mais fáceis, né? Porque às vezes você quer perdoar, mas você fica pensando, mas por que aquela pessoa fez isso comigo? Né? E você fica guardando um rancor lá no fundo do seu coração e não quer conversa e não quer perdoar, né? E o antídoto para o perdão não é outro, é o amor, né? Então a gente é convidado a fazer essa transformação permanente dessa realidade de injustiça numa realidade em que o reino de Deus se realiza plenamente. E ele não se realiza lá fora, não. Ele se realiza primeiro na gente. Ele se realiza primeiro em cada uma de nós, né? Porque não adianta eu pregar, falar. Nossa, mas quando ela faz uma celebração da palavra, como ela faz uma excelente partilha da palavra, né? Como ela tem entendimento da Bíblia, como ela tem entendimento das coisas do Senhor e a sua prática, não só dentro da igreja, mas também na sua casa, mas também no seu trabalho, no seu estudo, na sociedade, com aquelas pessoas que não podem dar nada em troca a você. Aquela pessoa que precisa de ajuda e muitas vezes não consegue nem falar obrigado. Como é que é a sua prática com essas pessoas, né? Como é que é a sua prática com o outro quando ninguém está vendo? Então, assim, a conversão, ela é um processo contínuo, porque a gente não vai se converter e acabou. Me converti e agora me salvei e tal. Sim, tem essa dimensão da salvação, que a salvação é quando você adere à proposta de Jesus Cristo. Mas a salvação, ela acontece em cada gesto que você faz, em cada atitude que você toma, né? E você tem que pensar nisso em cada momento da sua vida.
sabe? Em cada ambiente onde você se encontra. Até se você tiver, por exemplo, no transporte público e você vir uma pessoa de mais idade, uma mulher grávida, um senhor, uma criança, né? E você levanta e dá o lugar. Você vê alguém estendendo a mão e você ajuda aquela pessoa. Você vê alguém em dificuldade e você se coloca à disposição para colaborar com ela, né? E você vê uma pessoa triste e você vai parar para ouvi-la. Você vai tentar entendê-la, sem julgamento, porque o julgamento cabe a Deus e você sabe que nós seremos julgados pela mesma medida que nós julgarmos, né? Então, primeiramente, ouvir, compreender, se colocar no lugar do outro, que não é fácil, né? Alguém disse por aí que o lugar mais difícil é o lugar do outro, né? Você se colocar no lugar do outro para tentar entender. Mas esse é o reino de Deus, né? E esses versículos que a gente leu, né, de 34 a 36, ele não vem nos amedrontar, não, tá? Mas ele vem nos chamar a vigiar e orar para ter força de ficar de pé, apesar de todas as dificuldades que acontecem. E aí eu posso dizer para vocês, esse advento vai ser um advento especial, né? Porque muitos de nós está sem alguém da família que partiu por causa da Covid. Muitos perderam seus empregos, muitos perderam sua casa, muitos tiveram diminuição de salário, muitos tiveram dificuldades, muitos tiveram alguma coisa na sua vida que se transformou. Nem sempre foi para melhor, pelo contrário, né? E se você for avaliar esse ano de 2000, quantas transformações aconteceram, né? E o que Deus quer de nós? Deus quer que a gente seja o outro Cristo, ou seja, aquele que é o sinal de esperança no meio de todo mundo, né? Aquele que se mantém firme, com a fé inabalável. Às vezes a gente vai ficar com medo, às vezes a gente vai se perguntar, mas será que eu estou indo no caminho certo? Claro, a gente vai se perguntar, mas é sempre, assim, a nossa atitude é sempre de voltar e se perguntar o que Jesus Cristo faria no meu lugar, né? Então, ele aqui, os versículos são muito claros, né? Vigiar e orar para ter força para o que acontecer. Então, mesmo que esteja um caos ao seu redor, você precisa se manter de pé, você precisa se manter firme, você precisa se manter com coragem. E eu posso dizer para vocês, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria, sabe? O mundo já era um paraíso, mas é exatamente isso que a gente é convidado a fazer, né? Não é o impossível, mas é assim, é o que a gente consegue fazer como aquele e aquela que tem fé no ressuscitado. Porque quando Jesus foi enterrado, e aí? Ele pregou, ele falou, ele fez milagres e prodígios, mas ele foi morto numa cruz e foi enterrado, né? E os discípulos dele ficaram trancados com medo dos judeus. E as mulheres foram ao túmulo e perceberam que a morte não era a última palavra sobre Jesus Cristo. Então nós, homens e mulheres de fé, discípulos e discípulas dele, nós também precisamos ter essa mesma atitude. A gente até se entristece, a gente até às vezes fica assim, numa atitude de, meu Deus, como é que pode isso acontecer? Mas a gente se levanta, a gente reassume a nossa posição de fé, de coragem, de esperança, e a gente se mantém pronto, né? Orando e vigiando e colocando em prática o que a gente aprendeu. Esse advento vai ser um advento muito especial, porque a gente ainda está dentro da pandemia, que mudou tantas coisas, que continua fazendo vítimas, né? A gente sabe, se a gente olhar os jornais, né, os noticiários. Mas a gente não vai desistir, porque a gente está aqui, enquanto a gente tem vida, a gente tem missão. Então nós pensamos ao Senhor que nesse advento, que logo se inicia, né? Hoje é sábado,
que nós saibamos perseverar na esperança, porque no meio das trevas o povo viu brilhar uma luz, e aquele povo que vivia nas trevas viu brilhar a luz. E o Marcelo Barros, monge, ele fala, escreveu um texto: a terra está grávida do sol, né? Então nós estamos esperando o sol da justiça, que daqui a pouco a gente já vai começar a perceber, né? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Então eu os convido aqui para um pequeno trecho do livro do Apocalipse, que é de hoje, a leitura, Apocalipse 22, 7. Eis que venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Então ele está bem pertinho de nós. O advento já está para começar. E o advento, como disse o Papa Francisco, é o sinal da esperança. Deus não nos abandonou. Deus está conosco. Nos pequenos gestos, nas pequenas coisas, naquela coragem que de repente a gente tem de continuar, de dar um passo além, de ajudar alguém, sabe, de se melhorar como pessoa. Então nós vamos pedir a Maria, aquela que disse sim, né? Aquela que colaborou de maneira grandiosa para que o projeto de Deus se concretizasse, né? Maria deu seu sim e se colocou à disposição para que o Filho de Deus se encarnasse em seu seio. A gente vai pedir a Maria, hoje que é sábado, que é um dia sempre dedicado à oração a ela, e a gente vai pedir a Santa Luzia também, né? Padroeira da paróquia, que nos ajude nesse momento de discernir qual é a nossa melhor atitude diante de cada situação, né? Vigiar e orar. Nós precisamos nos manter atentos, nós precisamos nos manter vigilantes, nós precisamos precisamos de estar prontos, porque é um dia que a gente não sabe qual é. E cada dia é um dia que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem fé e nós temos uns aos outros, né? E a gente se sente forte exatamente por isso, porque nós temos um Deus que nos ama e nós temos uns aos outros para que a gente se sinta forte, para que a gente não se sinta sozinho. Então eu convido a vocês a rezarmos uma Ave Maria, pedindo a Maria que nos conforte, que nos inspire, que nos console, que faça brotar em nós essa esperança que nasceu do seu ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Luzia, rogai por nós. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.